E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre otimização. Muitos alunos estão me perguntando sobre questões desse tipo, como é que monta, como é que resolve. Se você quer aprender a fazer rapidamente, vem comigo que a gente vai aprender agora. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Encontre dois números reais positivos cuja soma seja 10 e o produto seja máximo. Tá? Então nesse caso, pessoal, a gente vai precisar fazer o seguinte. Primeira coisa, entender que a gente precisa de dois números positivos que a gente não conhece. Então a gente vai denotá-los por x e y, onde x tem que ser maior que zero e y também tem que ser maior que zero, já que eles têm que ser positivos, tá bom? Muito bem. Fora isso, a gente precisa que a soma entre eles seja 10. Então, isso é uma relação importante entre esses dois números. Eu não os conheço, mas eu sei que eles são positivos e a sua soma é 10. Isso a gente vai chamar de vínculo ou relação entre as nossas variáveis. Guarda essa informação porque isso vai ser importante para tu poder achar a tua função a ser otimizada. Nota que no enunciado, a função que a gente quer otimizar é a função produto. Essa é a função que a gente quer que se torne máxima. Tá? Então, sempre identifique na questão de otimização quem é a função que você quer otimizar. Otimizar é você maximizar ou minimizar algo, tá bom? Nesse caso, a gente quer maximizar a função produto. Então, a função produto, vamos escrevê-la aqui. É muito fácil, né, gente? A função produto entre dois números vai ser a multiplicação deles mesmos, né? Então, o produto é uma função de duas variáveis. Essas variáveis são o x e o y que a gente está mencionando aqui em cima. E o produto entre x e y vai ser x vezes y. Só que aqui tem um problema. Essa função é uma função de duas variáveis e a gente quer trabalhar com funções de uma variável só. Então, nesse caso, a gente vai precisar usar o vínculo. Ora, do vínculo, a gente sabe que y pode ser escrito como sendo 10 menos x. Então, com essa informação, eu posso montar a nossa função produto em termos só do x. A gente pode escrever x vezes 10 menos x. Lembrando que toda função tem um domínio, toda função tem um conjunto onde ela é válida, e aqui não é diferente. Vocês têm que lembrar que o x tem que ser positivo e o y também. Então, para respeitar as condições do problema, a gente precisa que o x seja maior que zero, mas não pode se empolgar e achar que pode ser qualquer número. Não, não, não. Se o x crescer muito, o y aqui pode quebrar, né? Ele pode ficar negativo. Então, nota que o máximo possível para o x é 10, né? Eu não posso nem tocar esse valor, tá? Então, toma cuidado com esse detalhe, porque o domínio da nossa função é com x aberto entre 0 e 10. Muito bem, então uma vez que eu tenho a função produto, agora eu posso analisar, né, qual é o ponto que torna essa função máxima. E aí com isso a gente vai conseguir concluir a questão. Tá? Só que antes eu acho que é interessante a gente simplificar essa função. Né? Percebe que eu posso multiplicar aqui e aí vai ficar um pouco mais bonito. Né? Eu posso escrever que o produto em função de x é a função 10x menos x quadrado, com o x variando de 0 até 10. Muito bem. Agora que eu tenho essa função, eu vou procurar o ponto crítico dela e aí vou avaliar se esse ponto é um ponto de máximo. Tem que ser, né, gente? Então vamos lá. Vou derivar a função, tá? Então esse passo agora a gente está fazendo a derivada. Deixa eu só ajeitar aqui. Muito bem. Então a derivada da função p, muito fácil, né, gente? A derivada de 10x vai ser 10 e a derivada de x quadrado vai ser 2x. Uma vez que eu tenho isso aqui, eu fixo isso igualado a zero para encontrar o nosso ponto crítico, que nesse caso vai ser x igual a 5, né? Esse é o único valor nesse intervalo de 0 a 10 que vai zerar a nossa derivada. Muito bem. Então, de posse desse número, provavelmente esse vai ser o x que a gente precisa, mas a gente precisa garantir que esse ponto é um ponto de produto máximo. E para isso a gente tem duas formas de analisar. A gente pode analisar usando o sinal da primeira derivada ou fazendo a classificação com o teste da segunda derivada. Tá? Nesse caso, eu vou fazer a análise do sinal da derivada, que é o que a gente está usando o tempo todo. Né? Vocês lembram bem lá que a gente faz o domínio. Nesse caso, o domínio é de 0 a 10, que é o conjunto de pontos que nessa questão eu posso usar. Eu marco aqui no meio 5 e faço o teste do sinal da derivada antes e depois. Como aqui a derivada é uma reta decrescente, então isso quer dizer que ela tem sinal positivo antes e negativo depois desse ponto 5. Tá? Você pode testar também pegando um ponto antes e um ponto depois, isso aí é questão de gosto, tá bom? Então, de posse dessa informação, eu sei que a minha função está crescente e decrescente, portanto, x igual a 5 é o nosso ponto de máximo, né? Então, x igual a 5 é o ponto de produto máximo, e é com ele que eu vou achar o y.
para que juntos o produto seja máximo. É claro que o y, como ele é 10 menos x, né, que a gente viu lá no vínculo lá em cima, então se o x for 5, o y vai ser 5 também. Então aqui ficou muito fácil, né, gente? Então daqui eu tenho que y é igual a 5, então esses são os valores que a gente precisa. Esses são os números positivos cuja soma dá 10 e o produto é máximo. Se você tiver curiosidade em saber o produto máximo, é só multiplicar os dois, vai dar 25. Com isso, gente, a gente finaliza. Questão super fácil de otimização. Se você gostou, deixa um like, compartilha esse canal e se inscreve para mais vídeos. Valeu!